foco do mundo inteiro nessa quinta, dia 24, é a guerra na Ucrânia, que hoje, inclusive, completa um mês. Lembro como se fosse ontem, quando um mês atrás estava eu aqui de madrugada entrando numa breaking news para noticiar para você, em tempo real, que o Vladimir Putin havia ordenado a invasão de regiões da Ucrânia. A guerra que começou um mês atrás, começou logo depois que a Rússia reconheceu regiões separatistas do lado de Donbás, ali, região conhecida como Donbás, onde estão as províncias de Donetsk e Lugansk, como áreas independentes, como estados independentes, aliados do regime russo. Lembrando que naqueles lugares já havia, inclusive, ação de grupos separatistas que eram apoiados pela Rússia, que recebiam apoio em grana, que recebiam apoio militar. Naquele contexto, a Rússia falou: então agora nós consideramos essas regiões como estados independentes, não mais como parte do território ucraniano, e vamos, inclusive, enviar tropas para ajudá-los a se defender da opressão do exército ucraniano, sem interesse nenhum. Olha só, o pessoal fala mal do Putin e era só generosidade, não é verdade? Bom, resultado, a comunidade internacional entendeu aquilo, obviamente, como uma invasão, como um ferir da soberania de um estado vizinho ali. A guerra rapidamente começou e nós estamos aqui agora ainda contando os mortos, entendendo os impactos econômicos dessa guerra, sobretudo nos preços das commodities, né? Isso já foi previsto desde o instante número 1 da guerra e nós estamos lidando com outros impactos da guerra ainda a essa altura do campeonato, né? O impacto mais visível aqui para a gente, que mais ocupa as manchetes, é o impacto nos preços do petróleo, né? Por conta da Rússia ser um grande produtor, um grande exportador de petróleo, mas também há impacto em outras commodities, como commodities agrícolas, né? Especialmente o trigo, especialmente o milho, mas também acaba afetando a comida de maneira geral. Primeiro, porque no Brasil o preço da comida não é só preço da comida, é preço da gasolina, né? Quando você transporta, sei lá, uma plantação de alface, por exemplo, né? Há uma colheita ali e aquilo vai ser distribuído numa cidade como São Paulo, o preço do alface que você paga na feira é muito mais o custo do transporte do que o custo da produção do bendito alface, né? Então, ao aumento do petróleo que impacta a gasolina na bomba aqui no Brasil, acaba também virando o preço do alface, né? Isso vira pressão inflacionária. E também por conta dos fertilizantes. A Rússia é um importante produtor de fertilizantes, o Brasil importa muito fertilizante russo. E aí uma coisa que nós vimos desde o começo da guerra, e que nem eu, nem você, nem nossos avós tinham visto, é um volume de sanções econômicas gigantesco imposto à Rússia, né? Sanções nunca antes vistas, com impactos gigantes para a economia russa, mas que nem por isso foram capazes de deter a tenacidade, para dizer o mínimo ali, do presidente russo Vladimir Putin em encerrar essa guerra. Outra coisa que começou a surgir no radar dos investidores, ainda no contexto da guerra, nos últimos tempos, é uma possível ajuda da China à Rússia, né? A China e a Rússia se tornaram aliadas importantes nos últimos anos, né? Claro, para a China é sempre estratégico que outros países, especialmente potências decadentes, como o caso da Rússia, sejam seus parceiros ali, né? Então, esse isolacionismo ao qual foi submetido o regime de Vladimir Putin por parte do Ocidente joga a Rússia nos braços dos chineses, né? Ao mesmo tempo que os chineses não têm interesse em implodir pontes com o Ocidente, afinal, eles ganham muito dinheiro nas suas negociações com o Ocidente, inclusive, sempre bom lembrar, a China é o nosso maior parceiro comercial aqui, já vão para 12, 13, quase 14 anos, se eu não me engano. A China é extremamente importante para o Brasil, extremamente importante para os nossos vizinhos latino-americanos, para uma miríade de países africanos, ali na Ásia, por óbvio que se diga, e também com os Estados Unidos. As relações de troca deles com os Estados Unidos são muito importantes, com o mundo inteiro, tá? Então, esse conflito que começou ali na Ucrânia, aparentemente por razões de defesa da soberania da Rússia, né, segundo eles dizem, ou segundo essa narrativa sem pé nem cabeça de que o Putin está preocupado em desnazificar a Ucrânia, aquilo que parece algo super específico de um país que muita gente nem lembrava que existia, na verdade trouxe à tona milhões de implicações geopolíticas e impactos econômicos já bastante visíveis. Aqui no Brasil, a face mais visível disso é a pressão inflacionária. A questão é, quando tudo isso começou, pessoal,
havia uma expectativa de que a guerra não durasse tanto. Provavelmente havia essa expectativa, inclusive, por parte do próprio Vladimir Putin, né? Que tem, obviamente, uma superioridade bélica clara em relação à Ucrânia. Né? Havia no começo aquela tensão de se a OTAN apoiaria a Ucrânia ou não, porque a Ucrânia tentava entrar na OTAN, inclusive dizia que essa era um dos principais motivos para a invasão da Ucrânia. Hoje o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já considera publicamente a ideia de desistir por completo de entrar para a OTAN desde que a guerra acabe. Nós já vimos umas rodadas de negociações, certo? E essas rodadas de negociações presencialmente que têm sido feitas lá em Belarus, que é um estado autocrático, inclusive aliado do presidente Vladimir Putin, também uma ex-república soviética, lá na cidade de Gomel, não tem tido grande progresso. Há reuniões virtuais feitas pelos dois países. O presidente da Ucrânia já disse que quer se encontrar pessoalmente com Vladimir Putin. O presidente Vladimir Putin nem o responde, né? E aí coube ao Volodymyr Zelensky um papel de relações públicas do seu país ali, né? Porque ele já não tem controle de algumas áreas, ele fica instando a população a se defender. De fato, a resistência brava dos ucranianos é algo que se tornou notícia, né, e que deve ser sempre destacada aqui, mas do ponto de vista estratégico, dos impactos disso para o mercado, cabe mais ao Zelensky ficar dando entrevista, né? Então ele fica dando entrevista, mexendo com o mercado, então ele dá uma entrevista para um veículo alemão e fala: estou disposto a negociar para encerrar a guerra. Aí as ações sobem, os preços do petróleo caem, com a expectativa de que a guerra acabe em breve. E aí as negociações não andam, daí há uma inversão. Ontem, inclusive, os preços do petróleo dispararam diante desse pessimismo com o fim da guerra, que hoje completa um mês, né? Nós voltamos a ter o Brent negociado acima dos $120, com todos os impactos que nós estamos cansados de dizer aqui nas nossas lives. Hoje, o mundo inteiro fica focado nessa questão, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está na Europa, está em Bruxelas, para se reunir com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com o Conselho Europeu, ali, né, os líderes da União Europeia, e com o G7. E o assunto a ser tratado é a guerra na Ucrânia, tá? Uma coisa que com certeza vai ser discutida é se existem novas estratégias que possam ser colocadas em prática para isolar a Rússia economicamente, para impor novas sanções e para, principalmente, reduzir a dependência dos países europeus das energias, né, por assim dizer, das fontes de energia da Rússia. Lembrando que a Rússia exporta boa parte do petróleo que ela produz para a União Europeia, há uma dependência quase que direta disso, e também o gás russo é muito importante para as economias mais relevantes da União Europeia, como é o caso da França e, sobretudo, da Alemanha. Inclusive, na última semana, os preços do petróleo chegaram a subir com força, enquanto havia a possibilidade de países da União Europeia discutirem uma parada, um bloqueio das importações do petróleo russo, né? E a Alemanha veio a público, seu chanceler Olaf Scholz, publicamente dizer: não, nós não podemos impor sanções econômicas que pesem mais para a gente aqui, né? Claro, esses países também são países democráticos e os impactos das medidas são sempre medidos pelos seus líderes, tá? Então, vamos ver se vai rolar outras medidas. Os Estados Unidos ficam tranquilos ali para impor as suas sanções, assim como o Reino Unido, até porque a dependência deles do petróleo russo é muito menor, né? Eles conseguem substituir com mais facilidade. No caso da União Europeia, os caras simplesmente estavam prestes a construir um gasoduto gigantesco ligando o interior da Rússia à Alemanha para facilitar o escoamento de gás natural e aumentar a dependência da maior economia da União Europeia do gás russo. A Rússia sabe disso e ela faz política externa e faz ameaças, inclusive, diante dessa questão da energia que ela exporta. Ao mesmo tempo que ela pode engrossar, mas não pode falar muito alto, porque, óbvio, ela também é dependente disso. Ontem, inclusive, o Kremlin afirmou que agora vai estabelecer que os contratos de energia, né, que antes eram pagos ali em euros, agora vão ser pagos em rublos. É uma maneira dele fortalecer a moeda local, que está sofrendo uma desvalorização muito grande em virtude das sanções econômicas impostas pelo Ocidente, tá? Isso tudo vai para o radar de hoje. Então,
topo da agenda econômica dessa quinta-feira, as reuniões do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lá na Europa, com o OTAN, G7 e Conselho Europeu, tá? Na reunião da OTAN, o presidente da Ucrânia, Zelensky, Volodymyr Zelensky, também deve participar por meio de videoconferência, tá? Ontem, uma coisa que também fica no foco dos investidores é que o Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, disse que os líderes da OTAN devem aumentar o número de tropas ao longo dos países do leste que fazem fronteira com a Ucrânia, para dar mais suporte a isso, tá? E claro, também fica no foco a discussão sobre qual que é o papel da China em meio a isso, como eu falei agora há pouco.